Irmãos, você talvez está passando por algumas guerras, algumas pelejas, alguns processos, e você não entende por quê. Talvez você está dizendo assim: mas Deus, por que eu estou passando por esse processo? Deus, por que eu estou passando por esse perrengue, por tal situação tão difícil? Deus, porque alguém está me apedrejando? Deus, porque alguém está falando mal de mim? Deus, porque fulano se levantou contra mim? Irmãos, todo escolhido ele vai passar processos até cumprir o propósito. É verdade. Não fique pensando que você foi escolhido para viver uma vida de qualquer maneira, viver em vão, sem passar por algumas dificuldades. Irmãos, a dificuldade faz parte do processo para vivermos e cumprirmos o propósito de Deus. Nós somos chamados para viver uma vida com propósito, mas até chegar ao propósito tem os processos, tem os apertos, tem as dificuldades, e aí meio a esses processos nós não podemos desanimar, nós não podemos perder a fé, porque se você é escolhido, Deus sabe que Ele te escolheu, mas você não pode recuar. E tem pessoas aqui que talvez estão pensando em desistir de tudo. Tem pessoas aqui que talvez estão pensando em largar tudo por causa do processo que está passando. Irmãos, quando Jesus escolheu os discípulos, Ele escolheu porque Ele conhecia o coração de cada um deles. Quando Jesus nos escolheu, Ele nos escolheu porque Ele conhece o nosso coração. E com Deus só é escolhido aqueles que Ele sabe que vai aguentar o processo. Aquele que, quando chegar diante da dificuldade, da adversidade, ele não vai abandonar. Você já ouviu alguém dizer que o crente não presta nem para desviar? Irmãos, o cristão ele não presta para desviar. Mas aquele que é crente desvia facilmente do propósito de Deus. Eu não sei como está o teu coração hoje. Eu não sei quais lutas, quais dificuldades você tem passado. Mas eu quero lhe dizer que viva o processo até chegar ao propósito. Porque quando você chegar no propósito, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, valeu a pena todo o processo que eu passei. E se você é escolhido, irmãos, não tem fuga, não tem roda de escape. Você vai passar por tempestades. Isso aconteceu com Josué, isso aconteceu com Moisés quando estava no Egito, isso aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Abraão, aconteceu com os demais irmãos. A Bíblia fala. E por que nós somos os bonitinhos que não iremos passar? É sim, verdade. Às vezes nós questionamos tanto a Deus por tantas coisas que passamos. Ensinar a Deus, eu não mereço isso. Mas não é por questão de merecimento. Se a graça de Deus foi dada na tua vida, foi derramada na tua vida, você vai vencer os processos. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai receber o milagre. Você vai viver a promessa que Deus te prometeu. Todo processo, irmãos, tem um propósito de Deus. Os processos, ele nos amadurece. O barro, ele não se torna vaso sem que seja amassado. O diamante, ele não tem brilho se ele não for lapidado. E por que Deus está te lapidando? Para que vem seu brilho, você está reclamando, você está querendo revelar. Deus te poder. Irmãos, o escolhido, ele não tem como desviar do propósito de Deus. O nome já diz escolhido para alguma coisa. Tem muitos aqui que foram escolhidos para pegar a palavra e está com medo. Tem muitos aqui que foram escolhidos para adorar o Senhor, mas está com medo, é tímido, tem timidez de adorar o Senhor. Tem muitos aqui que Deus chamou como profeta, tem muitos que Deus escolheu como profetisa. Mas às vezes, irmãos, dentro do processo que você está passando, você não está conseguindo enxergar o cuidado de Deus para com a sua vida. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua família. Deus
sonhos. Deus está cuidando da tua casa. Aquela pessoa que você está orando há tanto tempo para que se achegue a Deus, ela vai se chegar na hora certa. Em nome de Jesus, eu creio. E talvez a pessoa que você ora tanto, está precisando ver o brilho de Deus na sua vida. É assim mesmo. Irmãos, às vezes as nossas atitudes, às vezes falam mais do que nossas palavras. Às vezes você está vivendo ali com uma pessoa, um vizinho, você está pregando a palavra para ele todos os dias, mas ele ainda não fez aliança com Cristo. Porque às vezes você está usando a palavra e não está usando a atitude correta. Irmãos, segundo a palavra está em Mateus 22, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Há uma diferença do chamado para o escolhido. A diferença é que o chamado ele pode comparecer ao convite ou não, ele pode aceitar ou não, mas o escolhido não tem escolha, irmão. Com Deus não é ou não é. Verdade. Aleluia. Aí você fica: ai Deus, eu sou escolhido, eu não mereci estar passando por isso. Quem te disse isso? Quanto mais escolhido para um propósito grande, mais amassado ele é. Eita Deus. Maior o propósito, maior é a luta. Quanto maior o propósito, maior é o processo, maior é a dificuldade. Porque, irmãos, o crente que vive com propósito, ele tem que ser amassado, ele tem que chegar ao ponto de estar preparado, de estar maduro. Então Deus hoje quer uma igreja madura, Ele quer uma igreja sarada, Ele quer uma igreja transformada. Glória a Deus. Deus não quer